A rodada 30 terá apenas 8 jogos válidos e muitas opções boas de atacante. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da rodada 30, montar o esboço do nosso time do canal e passar as melhores dicas para você mitar na rodada 30 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express, e sempre focado na análise de dados, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, né? Bom, como eu falei, o foco do vídeo é a rodada 30 do Cartola, mas a gente sempre começa aqui mostrando o nosso desempenho na última rodada, né? E foi um desempenho que eu não gostei, tá? A gente fez 61,87, ficamos acima da média de 48,52, mas podia ter sido muito melhor, né? Principalmente porque a gente acertou o ataque, né? Que é onde vem as principais mitadas, né? Essa foi a tabela que eu monto aqui para quem é membro do canal, que a gente usa para comparar os atacantes, né? E eu falei que o Veguete e o Cano eles tinham algumas dificuldades no confronto, né? Tinham confrontos bem difíceis. Apesar de que o Fluminense acabou fazendo uma goleada e o Keno acabou mitando, mas o Cano também viu uma fase meio ruim em casa, né? Uma média baixa em casa, muitos minutos para participar de gol. E a gente acabou indo com Marcos Leonardo, Pablo e Soteldinho, né? Que deu muito certo o nosso ataque. Mas o que deu zica aí no nosso time? O meio de campo, tá? Por que deu zica o nosso meio de campo? A gente, na última hora, a gente estava no nosso time com Veiga, Arias e Zapelli, né? De última hora, a gente trocou o Arias pelo Arrascaeta, né? Colocou o Arrascaeta. Ficou todo mundo falando para mim na live lá, tipo, ó, oh, Arrascaeta não dá para deixar de fora. E daí realmente eu acabei achando que era uma boa opção e troquei, né? Se a gente não tivesse feito essa troca, a pontuação teria sido muito melhor aí, né? E claro, a gente também não tava com Piquerez, senão a gente podia ter estourado, né? Mas enfim, paciência, teve essa questão aí do meio de campo, teve a questão ali da lateral que a gente acabou não colocando o Piquerez, mas paciência, né? É vida que segue. Vamos para a próxima rodada. Já deixa aí nos comentários se você mitou. Eu sei que muita gente estourou nessa rodada, passou de 100 pontos. Por isso que eu não gostei da minha pontuação, né? Então, comenta que você passou de 100 pontos, se você tava com Piquerez no seu time, ou se você tava com Cano e Veguete, foi mal, né? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas enfim, vamos para a próxima rodada aí, né? Rodada 30 do Cartola. E como eu falei, tem 2 jogos a menos, né? A gente não vai ter Flamengo e Bragantino, e a gente não vai ter Fortaleza e Cruzeiro por causa da final da Sul-Americana. Aliás, tô com a camisa do Fortal aqui, Fortaleza vai ser campeão da Sul-Americana, hein? Vamos que vamos. Mas como eu sempre falo aqui, antes de analisar os jogadores, as dicas por posição ali, eu gosto de analisar os confrontos, né? E acho que tem vários confrontos interessantes na rodada. Como vocês sabem, ao invés de olhar aqui o GE e olhar a tabela, eu gosto de olhar duas coisas, né? O nosso dossiê da rodada aqui, que eu sempre trago para vocês, com análise estatística da rodada. Então, eu olho o desempenho do time nos últimos 5 jogos, olho o desempenho dele como mandante, como visitante, né? E a gente traz essa tabelinha aqui para vocês, já excluindo os 2 jogos que não valem, número de gols marcados e número de gols sofridos que o time tem jogando como mandante, e o número de gols marcados e sofridos que o time tem como visitante, né? E a gente vai cruzando isso com o Joga 10 News, né? Deixa eu até abrir aqui para vocês, que é um site que traz bastante escalações, né? Aliás, bastante escalações não, todas as escalações, né, do Brasileirão, e eles costumam acertar bastante, né? Então acho que é bem importante para a gente poder ter uma referência aqui das principais peças, né? Então vamos lá, começando aqui por Palmeiras e Bahia. Palmeiras que vem de 2 vitórias jogando em casa, né? 2 vitórias jogando em casa, não, 2 vitórias nos últimos 2 jogos, média de 1,6 gols marcado em casa. Claro que isso daqui está inflacionado pelo 5-0 no São Paulo e 0,8 gols sofridos, né? Então, assim, o Palmeiras perdeu realmente para o Santos jogando lá em Barueri, perdeu para o Galo jogando em casa, mas além disso, vinha de 2 jogos sem tomar gol e não tomou gol do São Paulo. E se a gente olhar aqui, a gente vê que a média do Bahia é uma média alta de gols marcados, né? Mas aqui, pessoal, eu acho que está muito inflado por 2 jogos específicos, né? Se a gente olhar o Bahia aqui no Cartola FC Brasil, que é um site que eu recomendo para vocês também, além do Joga 10 News, vocês vão ver que o Bahia nos últimos 5 jogos, teve esse 6-4 contra o Goiás e esse 4-2 contra o Curitiba. Isso infla a média de gols marcados. Mas nos outros, ó, contra o Cruzeiro, tomou um 3-0, contra o Flamengo 1-0, contra o Botafogo 3-0. Então, o time que tá com dificuldades jogando fora de casa, tá? Então, eu acho que o Palmeiras é bastante favorito contra o Bahia. Acho que tem um potencial de SG legal. E aí, peças interessantes do Palmeiras, a gente tem várias, né? Aliás, quase o time inteiro. Destacando alguma para vocês aqui no Cartola FC Brasil, filtrando pelo time do Palmeiras. Claro, a gente tem o Piquerez. Será que vale o Piquerez de capitão nessa rodada, pessoal? Eu acho que é interessante.
E como vocês sabem aqui, eu estou querendo passar dicas para você conseguir imitar e valorizar também, né? Porque a gente perdeu algumas cartoletas aí na última rodada, então é importante a gente ter essa questão da valorização, né? Se a gente trouxer aqui o Piquerez do Palmeiras, por exemplo, é, além do desempenho dele nos últimos jogos aí, que ele tem jogado como um lateral super ofensivo, né? Ele fez gol contra o Curitiba, fez 2 gols contra o São Paulo, deu assistência, então o Palmeiras está jogando com um sistema de 3 zagueiros. Além disso, ele tem gerado muita média básica também com desarmes e enfrenta o time do Bahia, que tem cedido muito ponto para o lateral esquerdo, ó. O Marlon mitou com 1 gol e 3 desarmes. O Hugo deu assistência aqui e mais alguns desarmes. Ayrton Lucas conseguiu 8,6. O Hugo conseguiu uma assistência também. Então, o Bahia tem sido muita participação em gol, que casa muito com a média do Piquerez, tá? O problema é que ele vai precisar de muito mesmo para valorizar, tá? Então, é um risco muito grande de perder cartoletas. Mas o Piquerez é excelente. A gente tem outras peças do Palmeiras, por exemplo, o Veiga é um cara interessante para a rodada, tem a chance de participar de gol contra esse time do Bahia e precisa de pouquinho para valorizar, então é um cara interessante para a gente pensar. A gente teria o Mike pelo outro lado ali do Palmeiras, peças defensivas aqui, Murilo e Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes que tem tido uma crescente aí na temporada, e um nome que muita gente não vai estar pensando, o Endrick, tá, pessoal? Ele vai precisar de pouquinho para valorizar, e o Endrick, eu até fui olhar aqui, ele tem 5 gols no campeonato, que não é muita coisa, mas ele vinha sendo muito reserva, né? Se a gente olhar os minutos para participar de gol aqui do Endrick, né, que o SofaScore traz, ele é o 10º, então é um cara que, quando ele está em campo, ele sempre cria chance de gol, finaliza bastante, é uma opção mais ousada aí, que precisa de pouco para valorizar, baratinho, que a gente pode escalar, tá? Então, falando sobre o Palmeiras, que eu acho que é o principal favorito da rodada, por isso que eu gastei mais tempo aqui com o Palmeiras, vamos passando para os outros confrontos, tá? A gente tem América Mineiro e Grêmio, né? Que eu acho que tende a ser um jogo de gols. Se a gente olhar aqui no nosso dossiê, a gente vê que, eu sempre falo para vocês, quando o número de gols marcados e sofridos dos dois times estão acima de 1, quer dizer que tem grande potencial de o jogo ser de ambos marcam, né? Até para quem gosta de aposta esportiva. Então, assim, não confio no setor defensivo de nenhum dos dois times, mas eu acho que do meio para frente a gente pode pensar aí no PP, Luizito Soares, que é uma opção excelente, tá? Precisa de pouquinho para valorizar. O Luizito Soares, que nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, em 2 marcou gols, então quebrou a maldição dele de não fazer gol fora de casa. Então, uma peça excelente para a rodada. E eu gosto bastante, pessoal, do Benítez e do Emmanuel Martinez, tá? Até trazendo aqui no Cartola FC Brasil, esses dois que eu comentei aqui do América Mineiro. O Grêmio é um time que está tomando muito gol jogando fora de casa, né? Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu filtrar o Benítez e o Emmanuel Martins. O Mastriani também seria uma pecinha ousada, tá? Mas olha só, o Grêmio nos últimos jogos tomou 3-0 de São Paulo, 3-2 do Inter, empatou 1-1 com Fortaleza, 2-0 para o Bragantino, 2-1 para o Santos, estão tomando muitos gols e vários meias mitando aqui. Por exemplo, contra o São Paulo, foi um show, né? Rames Rodrigues, Michel Araújo, contra o Inter também Maurício foi bem, o Alan Patrick. Então, o Benítez, que tem tido ótimas pontuações aí, pode ser uma opção ousada e interessante, tá? Assim como o Emmanuel Martins, que é um cara um pouquinho mais regular, né? Descendo aqui falando de Atlético Mineiro e Fluminense, acho que o Galo é mais um grande favorito da rodada, tá, pessoal? Por quê? O time do Fluminense provavelmente vai com o time todo reserva, né? Quer dizer, tá em dúvida, na verdade, como é que vai estar o time. Eu acho que vai poupar bastante jogadores por causa da Libertadores. E o Galo jogando em casa é um time que enfim, perdeu realmente para o Cruzeiro e para o Curitiba, né? Os últimos 2 jogos em casa, mas antes disso vinha com bons desempenhos, né? Vinha de 3 vitórias seguidas. Em frente ao Fluminense, como eu falei, 1 gol marcado por jogo e 2,5 gols sofridos. É um time que toma muito gol jogando fora de casa, um desempenho realmente péssimo jogando fora de casa, tá? Então, a gente tem que pensar em Hulk e Paulinho, né? Eu sempre comento com vocês ali que o Fluminense, quando ele joga fora de casa, é um time que sempre cede participação em gol para atacante, né? Até o jogo contra o Bragantino, vamos passar aqui pelo Hulk, eu já falo do Paulinho, é um ótimo nome, né? Mas olha aqui, o Eduardo Sacha fez gol, Daverson e Cleison fizeram gol, contra o Vasco foi um mar de gols, o Coelho fez gol, o Vitor Roque fez gol, o Soares deu assistência, Ferreira fez gol, então é um time que toma muita participação de atacante. Então, Hulk e Paulinho são opções excelentes. E eu gosto bastante também, pessoal, do Maurício Lemos, tá? Maurício Lemos acho que é uma opção bem viável para a rodada. O time do Fluminense tem cedido bastante pontuações para zagueiros. Ó, o Real e o Léo Ortiz foram muito bem. Alan Imperioro fez gol. O Maicon conseguiu bastante desarmes. O Kaká fez gol. Maurício Lemos precisando de pouquinho para valorizar. É um nome bem viável para a rodada. E ficar de olho mesmo se o Rubens vai para o jogo, tá? Rubens muito desarmador, jogando mais ofensivo, pode ser um nome interessante também para a rodada, tá?
Lembrando, daqui a pouquinho a gente escala o nosso time, né? Próximo jogo que a gente tem aqui para rodada é entre Goiás e Vasco, tá, pessoal? Esse é um jogo que eu vou fugir, tá? Por quê? É um jogo de dois times que estão brigando para não cair ali, dois times que estão na zona de rebaixamento, vai ser um jogo bastante tenso. Tá difícil de prever o resultado desses times, né? O Vasco vinha jogando bem, mas fez dois jogos péssimos, os dois últimos, perdeu os dois últimos jogos, né? O Goiás, que a gente nunca sabe se o jogo vai ser 6-4, 5-3, ou se vai ser aquele 0-0, 1-1, né? Então, eu vou acabar fugindo desse jogo e não vou escalar ninguém, tá? Quem quiser pensar em peças do ataque, Guilherme Marques ou Veguete, enfim, eu vou acabar fugindo desse jogo, tá? Próximo jogo, eu acho que é bem interessante, Atlético Paranaense e São Paulo, tá? O São Paulo vem de um 5-0 que tomou para o Palmeiras, é o pior visitante, é um dos piores visitantes aí do Campeonato Brasileiro, não ganhou nenhum jogo jogando como visitante time de São Paulo, tá? E aí, a gente tem que pensar o seguinte: tem várias peças ofensivas interessantes, então. Canóbio, Coelho, Pablo, Vitor Bueno, Zapelli, todos eles são interessantes, tá? A maioria está valorizado, né? Principalmente. O único que talvez não seja muito valorizado seja o Zapelli, tá? Até o Eric está bastante valorizado, então a gente tem que ficar de olho aqui em quem que a gente pode escalar, tá? Acho que todos esses são peças interessantes. Se a gente olhar ali no nosso dossiê, o time do Atlético Paranaense é um time que marca bastante gols. O São Paulo tem sofrido bastante. E o São Paulo vem de 3 jogos seguidos jogando fora de casa sem fazer gols, tá? Então, também ficar de olho, pessoal, no Lucas Esquivel, tá? Do Atlético Paranaense. Se a gente trouxer aqui no Cartola FC Brasil, o São Paulo é um time que imita vários laterais, tá? Mitou aí o Piquerez e o Mike, mas não é só por causa disso, não. Deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Cadê o Esquivel? Precisa de pouquinho para valorizar também, né? E olha aqui, ó, o mitou Piquerez e Mike, e o Marcos Rocha também mitou, então todo mundo mitou aí contra o time de São Paulo, mas o Hugo já tinha mitado com 15,1 fazendo gol, René fez gol, Bustos fez gol, o Marlon conseguiu 3,4 de média básica, Piton 5,6, então assim, o time está sendo muito ponto, de olho no Esquivel aí, que é uma peça interessante para quem quiser pegar um cara mais baratinho e com potencial, tá? Mas vamos lá, próximo jogo que a gente tem aqui, Corinthians e Santos, tá? Claro, se a gente olhar as estatísticas, claro que o Corinthians vai ser um pouquinho favorito aí, né? Porque, enfim, o time do Santos fora de casa tem ido muito mal, né? Tomou esse 7-1 do Inter, vai inflar bastante a média de gols sofridos do Santos, né? Mas realmente é um time que toma muitos gols mesmo, tá, pessoal? Mesmo tirando esse jogo contra o Inter aí. O problema é que o Corinthians não tem sido um time tão confiável aí, né? O Corinthians, nos últimos jogos que ele tem jogado como mandante, deixa eu mostrar aqui para vocês, tem sido um time de poucos gols sofridos e poucos gols marcados, né? Olha aqui, ó, 1-1 contra o América Mineiro, 1-1 contra o Flamengo, 1-0 contra o Botafogo, 0-0 contra o Palmeiras, 1-1 contra o Goiás, então não tem inspirado grandes simpatias de minha parte, tá? Então, a gente pode pensar aí no Yuri Aberto, que é um nome válido para a rodada, o Santos está muito mal, o Renato Augusto também é sempre um nome válido, mas enfim, acho que é um jogo tenso, provavelmente eu também vou fugir desse jogo aqui, não vou escalar ninguém, tá? Mas realmente seria o Yuri Alberto, o Renato Augusto, Joaquim pela média básica, o Cássio sempre cresce nesses jogos, o Marcos Leonardo talvez do Santos para apostar, mas enfim, eu vou acabar fugindo, tá? Próximos dois jogos para a gente finalizar a análise dos confrontos aqui das pecinhas e poder escalar o nosso time, pessoal. Internacional e Curitiba talvez seja o grande favorito ofensivo da rodada, né? O Internacional que vem se recuperando aí no campeonato, meteu 7-1, ganhou do Vasco, né? Era um time que estava muito mal, brigando para não cair, mas acho que muito por estar focando na Libertadores. Agora que ficou no Brasileiro, embalou, eu acho que é grande favorito contra o Curitiba. Curitiba que tem um sistema defensivo terrível, né? Toma muito gol mesmo, principalmente jogando fora de casa, mita vários atacantes, né? Então, claro, a gente tem que ficar de olho aí em Ener Valencia, uma peça super válida. A dobra de Alan Patrick e Maurício também é excelente para a rodada, tá, pessoal? A gente tem que ficar de olho. E eu destaco para vocês aqui também o Fabian Bustos, tá? Do Internacional. Claro, como eu falei já, os caras que eu comentei ali, o Ener Valencia, o Alan Patrick e o Maurício, são peças excelentes. Vai triplicar até os três, tá? Porque o Curitiba tem realmente tomado muitos gols, tá? Mas eu quero destacar o Bustos, tá? Que é a melhor média desse time do Inter no Brasileirão. E é um cara que em casa, tirando esse jogo contra o Grêmio aqui, que era um clássico, vem de várias mitadas jogando em casa, tá? Então, um nome muito forte mesmo para a gente escalar, pensando na participação ofensiva. O time do Curitiba também tem cedido bastante desarmes para laterais, então pode ser interessante, tá? Só ficar de olho que o Curitiba não tem cedido muitos SGs, tá? Contra o Santos tirou SG, contra o Galo tirou SG, contra o Vasco tirou SG, mesma coisa contra o Fortaleza e contra o Corinthians, tá? Então, ficar de olho só nisso daí. Para quem tá dobrando o time do Internacional na defesa, acho um pouquinho perigoso, tá? Principalmente porque o Rocher não tem tido boas pontuações jogando em casa, tá, pessoal?
Mas enfim, um time super favorito, com grande retrospecto ofensivo para a rodada. E finalmente a gente finaliza aqui com o confronto do líder, né? Botafogo e Cuiabá para a rodada, né? Acho que o Botafogo é favorito. O Cuiabá tem tido um desempenho muito ruim nos últimos 5 jogos, nos últimos 4 jogos que ele fez como visitante. Foram 3 derrotas, ele só ganhou do Curitiba. Nesses 4 jogos, em 3 não fez gol, só fez gol contra o Curitiba. Então a gente pode ficar de olho no Botafogo. Só tomar cuidado do Botafogo que vinha de invicto aí no tapetinho lá no Newton Santos. Nos últimos 3 jogos foram 2 empates contra o Atlético Paranaense e contra o Goiás e perdeu do Flamengo, tá? Então tem tido uma fase oscilante. Claro, a gente tem que ficar de olho em Tiquinho Soares, é uma peça excelente para a gente apostar. Lucas Perry e Adrielson. O Perry que precisa de pouco para valorizar, o Cuesta também é um nome interessante para a rodada, tá? Se a gente vir aqui e olhar as pontuações cedidas do time do Cuiabá, a gente vai ver que tem um retrospecto legal para goleiros, tá? E para atacantes. Deixa eu pegar o Botafogo aqui para a gente finalizar essa nossa análise e aí poder escalar o nosso time. Primeiro, Tiquinho Soares aqui e Lucas Perry, né? Falando um pouquinho do Tiquinho Soares, um cara que tem imitado várias vezes em casa. Se a gente pegar o Cuiabá, realmente, contra o Curitiba não imitou ninguém, mas ó, Paulinho mitou, o Hulk deu assistência. Contra o Grêmio, o Luizito Soares deu aquela mitada. O time do Bragantino também conseguiu dois gols aqui, né? Então, de olho no Tiquinho Soares, uma peça excelente. E também de olho no Lucas Perry, né? Um goleiro sempre muito regular em casa, faz muitas defesas. E assim, o time, tirando esse jogo aqui contra o time do Curitiba, eram ótimas pontuações para os goleiros, tá? Sempre 3 defesas que o Cuiabá vem ceder. Mas é basicamente isso, a análise dos confrontos que a gente está trazendo aqui para a rodada, né? Eu acho que sempre muito válido. E aí, pessoal, vamos escalar agora o nosso time. Só antes disso, reforçar para vocês. Quem quiser ter acesso a esse conteúdo aqui que a gente passa de estatística, tá? Inclusive, esse análise de confrontos, mas também a tabela de meias da rodada, a tabela de atacantes. A gente faz comparações de laterais, de zagueiros, enfim, conteúdo bem legal para quem é membro do canal. O pessoal que é membro do canal mitou nessa rodada, muita gente passou de 100 pontos. O pessoal que é membro aí, o Guilherme, o Marcelinho, podem deixar aí nos comentários. Então, quem quiser virar membro, R$ 4,99 por mês, tá? Menos de 1,50 por rodada. Você tem acesso a esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao time dos membros aí, que também tem imitado bastante. Tem o link aqui nos comentários, tá? Para vocês poderem virar membro aí do canal. Quem não puder também, se inscreve no canal, já ajuda demais. Vamos rumo aos 3 mil inscritos e deixa aquele like, tá? Mas é isso, vamos escalar o nosso time aqui, né? Vamos vender todo mundo. E vamos agora em busca dos 100 pontos, né? Dessa vez a gente vai conseguir os 100 pontos no time do canal aqui, né? O time dos membros está passando sempre dos 100 pontos, mas agora vamos no time do canal aqui passar dos 100 pontos. Vamos lá. Quero começar falando dos atacantes, tá? E aí, para mim, pessoal, é muito importante a gente ter o Ener Valencia na rodada. Para mim, a unanimidade da rodada não tem como deixar de fora, tá? E daí, eu vejo outras peças muito interessantes. Como eu falei, Tiquinho Soares, Hulk, Luizito Soares, o Endrick pode ser uma peça interessante aqui no nosso time. E a gente tem ainda para comentar, além desses três, do Ener Valencia e do Endrick, o Paulinho do Galo, tá? A dobra do Galo pode ser bem interessante para a rodada. No meu time aqui do canal, eu vou colocar o Hulk, tá? Do Galo. Como vocês viram, o Fluminense tem tomado muito gol de atacante, todo jogo tomando participação em gol. O Hulk não tá entre os mais calados, por incrível que pareça. E aí, como eu falei, como o objetivo aqui a gente perdeu bastante cartoletas nos últimos jogos, para os membros, talvez eu indique aqui Tiquinho, Hulk. Aliás, para vocês também, Tiquinho, Hulk e Ener Valencia. O problema é que a gente está precisando ganhar algumas cartoletas, e daí eu vou trazer um nome um pouquinho diferente aqui para vocês, que é o Hendrick, que tá precisando de pouquinho para valorizar. O Palmeiras embalado aí. O menino tá precisando de poucos minutos para participar de gol, precisa de pouco para valorizar. Vamos com o Hendrick aqui no nosso time, tá, pessoal? Nome muito interessante para a rodada, acho que é bastante válido. Mas como eu falei, quem quiser ir mais no feijão com arroz ali, Ener Valencia, Hulk e Tiquinho são peças muito interessantes para a rodada, tá? Vindo aqui para lateral, pessoal, eu vou escalar o Piquerez no meu time, tá? Eu vou deixar o suspense aí para o final do vídeo se a gente vai colocar ele de capitão ou não para a rodada, tá? Mas por que eu vou escalar o Piquerez? Pô, Eduardo, ele tá precisando de muito para valorizar, o time do canal vai tá com poucas cartoletas, você vai escalar ele mesmo? Então, pessoal, vocês viram ali que o potencial de mitada dele é muito alto, né? Ele tem tido ótimas pontuações, tem o potencial de SG. Aliás, para mim, os principais SGs da rodada são Palmeiras, o Galo, tá? É um SG muito forte para a rodada.
E eu gosto muito do SG do Botafogo, tá? Para mim, Atlético Paranaense e Internacional correm por fora com o SG, porque como vocês viram, Curitiba tem feito bastante gol, e o Atlético Paranaense todo jogo tá tomando gol jogando em casa, tá? Então, eu tinha até esquecido de passar o top 3 de SG, Palmeiras, Galo e Botafogo, tá? Então, vamos com o Piquerez aqui no nosso time, o Bahia tem cedido muitas mitadas para laterais, e o Piquerez tem ótimas pontuações. Precisa ver se ele vai ser cobrador de pênalti, né? Eu acho que ainda vai ser o Veiga, porque o Piquerez pediu para o Veiga para cobrar, mas eu acho que não, se tiver um outro pênalti, o Veiga que vai cobrar mesmo, tá? Pô, Eduardo, mas precisa de muito para valorizar e o Bustos também, né? Então, para quem tiver sem problema de cartoletas, Bustos e Piquerez seria uma lateral top para rodada, né? Ficar de olho se o Rubens vai para o jogo, se ele for uma opção muito interessante. A gente teria o Di Plácio também como um nome legal aqui para rodada. Mas o nosso time do canal, eu vou trazer um outro nome diferente aqui, até para circular essa questão da valorização, tá? Que é o Esquivel do Atlético Paranaense. Vai precisar de pouquinho para valorizar. E vocês viram, o São Paulo toda a rodada mitando vários laterais, um cara baratinho, precisando de pouquinho para valorizar. Excelente para rodada, o Esquivel aí do Atlético Paranaense, tá? Então, assim a gente fechou nossas laterais para rodada. No gol, pessoal, um outro cara que vai precisar de pouquinho para valorizar, porque na última rodada que ele jogou foi mal, foi o Lucas Perry, tá? E eu acho que o Perry, esse não é só para valorização, eu acho que o Perry é o principal nome para rodada, tá? É um goleiro que tem sempre muita defesa jogando em casa. Eu acho que o Botafogo é um dos favoritos ao SG, tá? Então, eu gosto muito do Lucas Perry. Quais outras opções de goleiro você indicaria aí, Eduardo? Eu gosto muito do Everton, tá? Pode ser um goleiro interessante. O Bahia tem finalizado bastante, tá? Eu gosto muito. E gosto também do Everton, tá? Do Galo, tá, pessoal? Eu até esqueci de falar quando a gente olhou aqui os jogadores do Galo, que o time do Fluminense é um time que cede muitas finalizações, né? Deixa eu trazer aqui rapidinho. Lembrando que amanhã na live, pessoal, a live vai começar às 5h30, provavelmente, por aí, né? A gente vai fazer análise com o nosso dossiê. Deixem nos comentários qual é a posição que vocês querem que eu analise lá na nossa live, tá? Mas só deixa eu trazer aqui o Everson para a gente passar para vocês. Olha aqui. O time do Fluminense sempre imitando vários goleiros aqui, né? Com muita finalização, cedendo alguns SGs, os últimos 2 jogos não fez gol. Para quem não for com o Lucas Perry, o Everson é uma opção excelente para rodada, tá? Uma até vez a gente vai ter cartoleta para escalar ele. Eu nem sei quanto que o Everson ele vai precisar de pouquinho para valorizar. São 2 goleiros interessantíssimos na rodada, tá? Por enquanto, vamos com o Lucas Perry aqui. Na nossa zaga, pessoal, claro, a gente teria o Gomes e o Murilo como opções super válidas. O Vitor Cuesta também é um nome legal para rodada. Ele vai precisar de também um pouquinho para valorizar, seria um nome válido aqui, tá? Gustavo Gomes e o Murilão aqui. O Gustavo Gomes tem tido até um potencial melhor do que o Murilo, tá? Nos últimos jogos, ele voltou aí muito bem. Eles estão precisando de um pouquinho mais para valorizar, mas acho que são peças interessantes, tá? Eu estou em dúvida aqui, mas o primeiro nome que vai estar no meu time aqui, como eu falei para vocês, vai ser o Maurício Lemos, tá? Acho que precisa de pouquinho para valorizar. Como eu disse, acho que o SG do Galo a gente tem que ficar de olho. Eu não tenho nenhum SG do Galo até agora no nosso time, tá? Claro, se a gente fosse com o Everton, talvez a gente fosse com uma outra peça, mas é legal esse SG do Galo. Vocês viram ali que o time do Fluminense tem tomado alguns gols de cabeça, tem cedido alguns desarmes, então vamos aí com o Maurício Lemos no nosso time, tá? E a segunda vaga de zagueiro, eu tô bastante em dúvida entre um nome do Palmeiras aqui, Murilo ou Gustavo Gomes, e o nome do Botafogo. Poderia ser o Vitor Cuesta, um nome interessante, ou até mesmo o Adrielson, um cara mais baratinho aqui, também que é bastante válido para a rodada. Outros nomes aqui eu já não sou tão fã aqui, né? Kaká pode ser bom para valorizar, talvez um Vitão do Inter, mas eu realmente focaria nesses que eu falei, tá? Maurício Lemos, a dobra do Palmeiras e a dobra do Botafogo aí para a rodada, tá? Vamos escalar o nosso meio de campo e depois eu volto aqui para ver quem que eu fecho nossa zaga, tá? É, os nossos meias de campos aqui, vou começar com o Veiga, precisa de pouquinho para valorizar, tá? É um cara que realmente foi mal na última rodada, mas eu acho que ele tem potencial para voltar a mitar. Vai estar no meu time aqui sim, tá? Quem quiser escalar o Eduardo aí do Botafogo, eu não escalo ele, vocês sabem, o cara não consegue tirar a média básica. Como eu falei, teria o Renato Augusto, o Santos sempre cede muita pontuação para meia. O problema é confiar nesse time do Corinthians aí que não tem tido ótimas pontuações aí nos últimos jogos. E aí, pessoal, eu acho que é muito importante a gente ter pelo menos uma peça do Inter aí no nosso time, tá? O Maurício é um cara mais de média básica. O Alan Patrick é um cara mais de participação em gol, ele não gera tanta média básica, tá? Mas é um cara que tem mais bola parada ali, é um cara que joga mais próximo do gol. Por enquanto a gente vai com o Alan Patrick, eu acho que a dobra do Internacional seria interessantíssima, tá? Aliás, eu vou ver se eu dobro aqui o nosso time do Internacional. Mas outras peças interessantes, pessoal. Cercar o time do Atlético Paranaense com Vitor Bueno, Eric,
ou o próprio Zapelli aí para quem precisa de pouco para valorizar. E uma outra opção que seria bastante válida para a rodada, pessoal, seria o Benítez aqui, como eu falei, precisa de pouquinho para valorizar, o time do Grêmio tomando muitos gols, seria uma opção mais ousada aí para quem quisesse diferenciar aí na rodada, tá? Acho que eu vou no tradicional aqui dobrar com o Maurício, apesar de que ele precisa de bastante para valorizar, né? Vamos escalar o nosso técnico aqui, pessoal. Técnico para rodada, o Abel Ferreira talvez seria o mais viável para a gente escalar, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte: vamos começar escalando aqui no nosso time. Eu quero ter uma pecinha do Atlético Paranaense, então vou escalar o Zapelli, tá? Que precisa de um pouquinho menos para valorizar aqui no nosso time, então vamos com o Zapelli. De técnico, a gente vai aqui com o Gustavo Gomes, tá? Que a gente dobra o Palmeiras, daria para dobrar o Botafogo também. E a gente escala aqui o Bruno Lage, tá? Para fazer essa dobra do Botafogo. Mas só para finalizar aqui com vocês, de técnicos, opções interessantes que a gente teria. O Abel Ferreira talvez seria o mais favorito. Eu gosto muito do Felipão para rodada, tá? É um nome muito válido para rodada. Teria o Lúcio Flávio também, tá? Como eu tô sem o Tiquinho Soares lá no ataque, vamos cercar aqui com o Lúcio Flávio, tá? Até para a gente ter uma dobradinha também do Botafogo no SG, tá? Mas por enquanto nosso time tá escalado assim, né? Lembrando, amanhã na live às 5h30. Esse é um esboço do time do canal. Amanhã na live a gente fecha o nosso time lá, pega as escalações finais, tá? Então, compareçam aí na live. Nosso capitão para a rodada, pessoal, eu acho que o Piquerez é muito válido, tá? Eu não sei se ele vai estar tão escalado, porque o pessoal vai ficar com medo da desvalorização dele. Acho que é um nome muito válido. Claro, o capitão mais normal aqui, mais tradicional, seria o Ener Valencia aí. E eu acho que uma outra opção muito válida é o Hulk, tá? Para quem quer se diferenciar. Eu vou com o Hulk, tá? No meu time aqui. Acho que é uma opção bem interessante. No Fluminense tomando muito gol. O Hulk tem tido uma crescente muito grande, tá? Mas o Piquerez também seria uma opção ousada, bem interessante. E, claro, para quem não quiser usar tanto, Ener Valencia, tá? Mas é basicamente isso. Vamos escalar o nosso banco de reservas aqui rapidinho. Goleiro reserva aqui para mim é o Everson, tá? Até seria uma opção válida para o time titular. Lateral reserva para o Esquivel aqui, pessoal. Aqui é bem difícil, tá? Vamos com o Hugo, que tem tido notas interessantes aí nos últimos jogos. Zagueiro reserva para o Maurício Lemos. A gente vai com o Adrielson, que também seria uma opção para o time titular. Meia reserva, a gente pode ir com o. Ixi, meia reserva aqui para o Zapelli tá complicado, né? Talvez um Marlon Freitas do Botafogo, não é uma opção que me agrada tanto. Praxedes. Vamos com o Marlon Freitas aqui do Botafogo, tá, pessoal? Mas a gente escala melhor amanhã nosso banco de reservas na live, tá? E opção reserva para o Hendrick, a gente pode ir aqui com o Guilherme Marques, tá? Mas, claro, a escalação do Palmeiras a gente vai ter, né? Mas é basicamente isso o nosso time, tá, pessoal? Como eu falei, espero que vocês tenham curtido. Um vídeo aqui a gente tentando mitar e valorizar ao mesmo tempo, trazendo estatísticas para vocês. Compareçam na live, deixa aquele like, se inscreve no canal, tá? Até a próxima, falou!